Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Chega a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Esse versículo está lá no livro de Salmos, capítulo 119. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O objetivo principal é fazermos as correções de atividades aplicadas em aulas anteriores. Peço que vocês estejam tanto com o livro de língua portuguesa quanto com o caderno em suas mãos e façam as correções necessárias, ok? Então, vamos iniciar aí na página 117. Nós temos aí a letra A e a letra B, referente à questão 3, tá? Então, letra A. Identifique o sujeito de cada título de notícia. Nós temos aí, na 1 é o Steve, na 2 é a pessoa com deficiência e na 3 o jacaré, tá? B, o sujeito do título da notícia, o sujeito do título de notícia 1, né, está posicionado antes ou depois do verbo. Qual é o efeito de sentido nesse caso? E nos títulos da notícia 2 e 3? Resposta: no sujeito colocado depois do verbo, o destaque é dado para a morte do co-criador do Homem-Aranha. No sujeito colocado antes do verbo, o destaque é colocado para as pessoas com deficiência, 2, e para o jacaré, no 3, tá? 4. Nas frases abaixo, o sujeito foi sempre posicionado depois do verbo. Esse tipo de construção pode dificultar a concordância, em razão de a oração não estar na ordem direta, sujeito e predicado. Identifique as alternativas que apresentam concordância inadequada. Reescreva as frases no caderno, estabelecendo concordância adequada entre o verbo e o sujeito. Então, eu tenho a letra A aí. Falta apenas 5 dias para o início do campeonato de natação. A forma correta é: faltam apenas 5 dias para o início do campeonato de natação. Então, acrescenta-se um M aí depois do verbo falta, né? Letra B. Chegaram ontem à nossa cidade uma companhia de circo muito famosa. A resposta correta é: chegou ontem à nossa cidade uma companhia de circo muito famosa. Letra C. Durante os jogos haviam inúmeras pessoas sobre os muros que circundam o estádio. A resposta correta é: durante os jogos havia inúmeras pessoas sobre os muros que circundam o estádio, tá? E a letra D, gente, a resposta essa frase aí já está correta, tá? A concordância já está adequada. Nós temos a número 1 aí na 117 e a resposta pessoal, tá bom? Agora nós vamos para a página 118. Qual seria a previsão do oráculo se a frase fosse pontuada de outra maneira? Em qual ou quais das previsões o general teria mais chance de sair vitorioso? Então, eu tenho aí as alternativas A, B e D. A. Irás, voltarás, não ficarás lá. B. Irás, voltarás, não ficarás lá. D. Irás, voltarás, não ficarás lá. Número 3. No texto escrito, especialmente em prosa, pode-se afirmar que a pontuação é parte fundamental do sentido, pois há momentos em que ela completa a informação escrita, chegando a indicar as intenções não explícitas ou a eliminar ambiguidades. A pontuação é empregada inadequadamente para produzir efeitos desastrosos no texto. Observe estas brincadeiras adaptadas de uma gramática. Para entendê-las, leia-as antes em voz alta. Imagine-se com uma bola diante de um goleiro, ouvindo essas duas ordens do treinador. Situação 1. Não pode chutar.
Situação 2. Não, pode chutar. O que você faria em cada situação? Situação 1, não chutaria a bola em direção ao gol. Situação 2, chutaria a bola em direção ao gol. Agora nós temos aí letra B. Transcreva em seu caderno o período abaixo, leia-o em voz alta e depois o pontue de forma a torná-lo mais claro e coerente. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe, vírgula. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe, vírgula. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. 4. Leia estes quadrinhos. Que significados os sinais acrescentam ao texto? Para cada sinal de pontuação e para cada sinal gráfico, elabore em seu caderno uma frase que o explique. Então, nós temos aí a número 4, essa vez que vocês leram direitinho. Eu tenho uma sugestão aí de resposta que seria: quando a criança, o ser humano tem dúvidas, quando jovem expressa a sua indignação, toma atitudes, se manifesta. Depois, preocupa-se com o estabelecimento de relações, casa-se, une-se a outro ser humano. Na vida profissional, o adulto preocupa-se com o dinheiro, ambiciona resultados econômicos. Ao morrer, resta apenas o ponto final. Agora nós temos aí a página 120, né? Tem a questão aí que diz assim, questão 5. Leia a tira e responda a questão no caderno. Pessoal, tenho certeza que essas tirinhas, todas essas tirinhas aí, trechos, vocês estão fazendo a leitura direitinho. Então, eu vou direto para a questão, tá? Por que foram usadas as aspas nos 2 primeiros quadrinhos? As aspas indicam nos quadrinhos que a personagem está falando, citando palavras que não são suas. Ele está lendo um texto produzido por outra pessoa. 6. Leia esta tirinha e responda as questões no caderno. A. Releia o primeiro quadrinho e imagine-se no lugar do carteiro ao ler a placa. Que sinal de pontuação poderia substituir a vírgula nessa fala do personagem? Reticências ou exclamação. Tá? B. Que efeito de sentido provoca o uso de pontos de exclamação repetidos no segundo quadrinho? Resposta. Já tá aí, né? Uma ordem dada com muita ênfase, sentido de pressa, urgência. Número 7. Temos um desafio aí. Copie o trecho na página a seguir e o início da crônica na multidão de Ferreira Goulart foi transcrito sem pontuação. Pontue-o da melhor maneira possível, verificando os sentidos que a pontuação poderá produzir. Para isso, A. Copie o trecho no caderno. B. Faça várias leituras em voz alta, procurando os prováveis sentidos, tá? Então, essa resposta aí é pessoal, tá? Mas vocês tinham que fazer a leitura direitinho, tá? Observando onde é que teria uma pequena pausa, uma pausa um pouquinho maior, né? Uma pausa maior ainda, né? A pequena pausa é vírgula. Pausa um pouquinho maior, ponto e vírgula, e uma pausa maior ainda, o ponto final. E assim, de acordo com os sinais de pontuação, tá? Os sinais de pontuações, para que você viesse fazer a correção corretamente, ok? Adequadamente. E agora nós vamos aí para a página 122. Eu tenho aí número 1, né? Que fato é referente à interpretação do texto prova falsa, tá? Então, eu tenho aí número 1. Que fato comum da vida de famílias brasileiras é narrado na história? É comum a adoção de um filhote de cachorro como animal de estimação de uma família e também os problemas relatados,
como o de o animal mastigar os objetos que encontra. B. Que recurso de construção foi utilizado pelo autor para imprimir o efeito de humor na história? O efeito de humor resulta do fato de o leitor descobrir somente no final do texto a relação entre a história e o título que lhe foi dado, prova falsa. A número 3, a resposta pessoal. E acabamos aí a correção, tá? Qualquer coisa estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Muito obrigada, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês grandemente.